Olá, seja bem-vindo a mais um programa O que a Bíblia diz. Eu sou o pastor Isaías Fernandes e é um prazer enorme, incomensurável, estar aqui com você nesse dia maravilhoso. Este é o dia que o Senhor já fez. E nós estamos agora finalizando a nossa série de mensagens sobre sabedoria diária, pautada ali no livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 5, no versículo 15. Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Olha o que esse texto nos diz. Eu quero ler na versão NVI, que diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Olha que texto maravilhoso, que traz justamente o tema que eu quero tratar hoje, sobre contentamento. O capítulo 5 do livro de Provérbios é um capítulo muito pesado, muito denso, porque ele trata sobre um tema indigesto. Ele trata sobre o adultério. Ele trata sobre alguém que busca se satisfazer sexualmente com uma pessoa que não é o seu cônjuge. No caso, um homem e uma mulher casado buscando um adultério, a prática de um adultério. Mas é possível extrair da lição desse texto mais do que meramente um adultério. É possível extrair desse texto lições sobre contentamento. Salomão, muito prático, Salomão muito vivido, Salomão muito experimentado, um rei que possuía uma sabedoria singular, divina, concedida pelo próprio Deus. Ele era ungido pelo Espírito com uma sabedoria que nos abençoa e tem abençoado a igreja ao longo de toda a história. E sabe o que Salomão constata? Sabe o que Salomão ele diz que quando nós queremos beber água de outra cisterna, quando nós queremos beber água de um outro lugar que não seja daquilo que é nosso, que nós temos, nós estamos de alguma maneira provocando morte para nós mesmos. Primeira realidade que eu quero aplicar com você neste dia é que você deve buscar se contentar com aquilo que o Senhor tem te dado. Contentamento é reconhecer com gratidão aquilo que o Senhor tem nos dado. Irmãos, eu acredito que todos nós, de alguma maneira, temos recebido incontáveis bênçãos da parte de Deus. Inúmeras bênçãos. Deus tem nos dado infinitas bênçãos, que às vezes chega a ser impossível contar. Tente aí com você, neste dia, contar a quantidade de bênçãos que Deus tem te dado. O quanto você já é abençoado, quanto eu sou abençoado. Ontem, eu chegava em casa, e ao chegar em casa, depois de um longo dia de trabalho na igreja, um longo e pesado dia cheio de atendimentos complexos, situações delicadas, precisava o tempo todo ser guiado pelo Espírito Santo, conselhos bíblicos. E ao final, eu cheguei em casa e na hora que eu entrei em casa, eu encontrei a minha filha sentada na cadeirinha dela para jantar. Ela estava com um pratinho de comida toda suja, comendo um macarrão com carne moída, que a mãe dela tinha feito, a minha esposa. E quando eu cheguei em casa e eu entrei, ela estava sentadinha ali, ela abriu um sorriso, aquele sorriso com os dentinhos tortinhos de bico. Ela abriu aquele sorriso e olhou para mim, e naquele momento eu estava exausto, cansado, mas quando eu entrei na sala e fui recebido pela minha esposa e pela minha filha, aquilo despertou uma sensação de contentamento no meu coração. Como eu sou abençoado, eu tenho uma família tão preciosa que o Senhor me deu, o Senhor me presenteou, eu tenho contentamento. E aqui, eu poderia fazer uma lista infindáveis de coisas que o Senhor tem me concedido, orações que Deus tem respondido, de modo que eu não tenho motivo para não ter contentamento.
Primeira coisa que eu quero, através desse texto, aplicar ao seu coração, é que contentamento é estar plenamente satisfeito com aquilo que Deus já tem nos dado. Eu sei que talvez você tenha passado momentos tão desafiadores no seu casamento, mas esse é o casamento que o Senhor Jesus te deu. Eu sei que talvez o carro que você tem hoje não te atenda perfeitamente, ou talvez você nem tem carro, anda de transporte público, mas seja contente com o transporte público ou com um carro simples. Eu sei que talvez você não mora na casa que você sonhou ou que sonha ter um dia, por N situações, mas essa é a casa que o Senhor tem te dado. Como nós vamos lograr êxito em receber coisas boas de Deus, se as que Ele já nos deu não trazem contentamento ao nosso coração? Imagine você receber algo de um pai, sendo que você só reclama com ele. Imagine você receber algo de um pai, sendo que você só murmura do que ele já tem te dado. O pai se sente desestimulado a presentear o filho, quando o filho não é grato e não tem contentamento por aquilo que já recebeu. Salomão está nos ensinando categoricamente, insofismavelmente, inequivocamente, a termos contentamento com aquilo que já recebemos da parte de Deus. Mas se não bastasse isso, é possível extrairmos uma outra lição. É a lição da comparação, porque a comparação é um inimigo voraz do contentamento. A comparação é uma agulha que esvazia o ar do nosso contentamento. Ele diz: por que buscar beber água de uma cisterna que não é a sua? Existem muitas pessoas que não conseguem trilhar um caminho de contentamento porque vivem presas na comparação frívola com outras pessoas. Você já ouviu certamente aquele ditado que diz que a grama do vizinho ela é sempre mais verde. Mas não sei se você já parou para pensar que às vezes a grama do vizinho pode ser mais verde porque é uma grama sintética, é uma grama de plástico, que não precisa regar, que não muda de cor e que não tem vida, porque é artificial. Tem muita gente vivendo com falta de contentamento, porque se vive comparando com outras pessoas. A comparação é um veneno mortal, que não nos mata imediatamente, mas que nos mata gradativamente. Vai tirando de nós, vai nos desnutrindo a nossa capacidade de exercer o contentamento. Geralmente, o descontente é alguém que olha a vida pela ótica da insatisfação. E aqui eu quero expor o último ponto, porque quem está descontente abre mão do certo para mergulhar no duvidoso. Abre mão daquilo que foi Deus que deu para mergulhar em algo que não foi Deus que deu. Por que buscar água em outra cisterna, se você tem um poço com fonte de água para você matar a sua sede? O que Deus está nos ensinando por meio desse provérbio é que existe um lugar de contentamento que eu e você precisamos ter. E esse lugar é Cristo Jesus. É saber que Cristo é o Senhor da nossa vida. É saber que Cristo é quem está cuidando dos nossos dias. É saber que Ele é o provedor de cuidado, provisão financeira, provisão espiritual, provisão física. Em Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Cristo é a revelação da glória do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, soberano de toda a criação. Nós não precisamos de mais nada, porque em Cristo nós temos tudo e Cristo nos é suficiente. A minha oração nesse dia é para que o Espírito Santo traga um santo contentamento ao seu coração. Repita uma oração comigo, diga comigo assim: Senhor Jesus, me dê um coração grato. Senhor Jesus, já me destes tantas coisas, me dê mais um coração grato. Eu preciso de gratidão e que assim seja. Que Deus abençoe você, que Ele encha o seu coração de contentamento e que juntos possamos viver na plenitude, usufruindo em graça aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado.
Nós encerramos por aqui essa série. Até o próximo programa com uma nova série, se Deus assim permitir.